Graça e paz. Vamos falar de um assunto muito importante. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 9, nós encontramos escrito assim: Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. Na sua infinita sabedoria, Jeová tem designado que, mediante a íntima relação mantida por todos os crentes, cristãos esteja unido a cristão. Igreja esteja unido à igreja. Assim, estará o instrumento humano habilitado a cooperar com o divino. Todo o agente estará subordinado ao Espírito Santo e todos os crentes unidos no esforço organizado e bem dirigido para dar ao mundo as alegres novas da graça de Deus. Esse texto está em Atos dos Apóstolos, na página 164. Por que eu estou citando ele? Muitas vezes nós nos decepcionamos com algumas atitudes no meio do povo de Deus. E temos a ideia de que nos separarmos da igreja seria o melhor. Talvez nós possamos tomar posturas que nos protejam de estarmos em situações que nós sabemos que podem aniquilar a nossa fé ou nos deixar muito entristecidos. Mas sair da igreja de Deus, abandonar o povo de Deus, é um erro. Porque nós precisamos estar ligados uns aos outros e às nossas igrejas. A palavra de Deus em Hebreus diz: congregai-vos. Ainda é tempo de nós congregarmos, ainda temos essa oportunidade de ir à igreja, de estar aos pés do Senhor. Nós não devemos olhar para falhas humanas, para a falha das pessoas, que muitas vezes, infelizmente, são usadas por Satanás para ferir, para magoar os seus irmãos. Nós devemos saber enxergar quando alguém está sendo usado pelo inimigo ou quando nós precisamos orar e jejuar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e por nós mesmos, porque muitas vezes o inimigo pode também nos usar para ferir ou magoar alguém ou fazer algo que desagrade ao Senhor. Não estamos imunes, infelizmente, às ações de Satanás, a não ser que nós estejamos colocando a nossa vida diariamente, constantemente aos pés do Senhor. Lembra da frase? Quem está em pé, cuidado, não caia. Na sua infinita sabedoria, como disse, o Senhor nos colocou como igreja, como povo, porque um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Deus trata os homens como indivíduos, dando a cada um a sua obra. Todos devem ser ensinados por Deus. Pela graça de Cristo, deve cada pessoa efetuar sua própria justiça, mantendo viva a ligação com o Pai e o Filho. Isso é o nosso trabalho individual, buscar a justiça de Cristo para estar na nossa vida. Embora seja uma verdade que o Senhor guia os indivíduos, é também verdade que Ele está conduzindo o povo, e não alguns indivíduos separados aqui e acolá, crendo um estar melhor do que o outro. Não, não é assim. Os anjos de Deus fazem a obra que lhes foi confiada. O terceiro anjo está retirando e purificando um povo, e esses devem mover-se unidos com ele. Entende? O trabalho dos anjos é unir o povo de Deus. Temos um trabalho individual que o Espírito Santo faz em cada um e tem um trabalho que o Espírito Santo faz na igreja como um todo. Alguns têm apresentado o pensamento de que, ao nos aproximarmos do fim do tempo, todo filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas nós sabemos, nessa obra não há coisa que se assemelhe a cada homem ser independente. Sabe, na obra de Deus não existe isso de nós sermos independentes. Não existiu nunca em época nenhuma. Paulo não foi independente, Pedro não foi independente. A igreja de Deus sempre foi um povo, um grupo de pessoas.
E para que a obra do Senhor possa avançar de maneira sadia, com solidez, deve ser o povo unido. Sabe onde você encontra sobre isso? No livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 488 e 489. Mostra ali que não vai haver independência. Vamos estar sempre unidos como um povo. Cristo é nosso exemplo em todas as coisas e nada nos deve desviar a mente do principal objetivo na vida, que é ter Cristo no coração, abrandando, subjugando. Cada membro da igreja deve sentir-se sob a obrigação de guardar estritamente os interesses da causa de Deus. Nós devemos permanecer unidos a Cristo e unidos uns aos outros. Nosso objetivo na vida deve ser ter Cristo no coração. Quando a igreja estiver unida, quando nós estivermos lutando pela causa de Cristo, levando a verdade ao mundo, quando essa for a nossa prioridade, não os nossos interesses, os nossos egoístas interesses, nós como membros da igreja seremos ensinadores da verdade. Seremos semelhantes a Cristo no caráter, em palavras e ações. Por isso precisamos ser unidos como um povo. Como um povo, nós temos uma mensagem a dar. O povo de Deus, ele vem caminhando sempre unido. Nós não devemos olhar para os nossos interesses, nem para a nossa opinião sobre esse ou aquele irmão. Nós devemos lembrar que todos nós somos humanos, somos falhos e que estamos aqui sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. Não nos cabe julgar a atitude de ninguém. Nos cabe orar, jejuar, buscar o Espírito Santo de Deus e a purificação da sua igreja. Deus é quem vai purificar a sua igreja, que vai tirar o joio do trigo, não somos nós. Nós devemos ter cuidado para não sermos joio e sermos lançados fora com aqueles que nós julgamos serem joio. E pode muito sermos nós, que nós vigiemos, que nós oremos e que nós estejamos unidos uns aos outros, como cristãos verdadeiros, como povo de Deus. Amém? Que nós sejamos filhos e filhas de Deus. E em família seremos levados ao nosso lar celestial. Amém? Não vos deixe envolver com doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. Unificar a igreja. É isso que nós devemos fazer. Unir-nos como povo de Deus. Nós somos um povo de Deus na terra. E como povo de Deus na terra, devemos estar unidos, vigiando e velando uns pelos outros. Aguardo vocês, permitindo Deus, amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!